Isabela, seja bem-vinda. Obrigada, Henrique. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certinho. E não só como você está, mas onde você está. Diga para nós. Exatamente. Então, primeiro agradecer também a participação de todos e a oportunidade, né, de apresentar o projeto, já que não consegui fazer isso sábado passado. Mas, pelo menos, né, tem uma notícia boa que eu estou aqui no laboratório da gente, que é o Laboratório de Práticas Gráficas, na frente, né, da máquina do gráfico amador, e vou apresentar o projeto daqui. Então, é um prazer. Maravilha. E é bom que hoje a gente vai ter um pouquinho mais de tempo também. Eu fiquei sabendo que você já atualizou a apresentação também, então a gente vai ver um material ainda mais fresquinho. Exatamente. Coloquei umas imagens inéditas, né, que não estão no site, e provavelmente vão estar na exposição presencial, né, que a gente planeja fazer um dia, mas aí vou mostrar aqui para vocês também. Muito bem. O que está acontecendo aí hoje? Nessa sexta-feira? Nessa sexta-feira, a UFPE é praticamente vazia, né, porque a gente ainda está quase toda a universidade com aulas remotas, mas a gente tem vindo aqui para fechar os volumes. Então, acho que aqui atrás também dá para vocês verem, né, que estão os catálogos. A gente está nesse processo agora de intercalar, fazer a embalagem de papel e finalizar os volumes para mandar para o mundo. Maravilha, maravilha. Bom, muito bem. Então, se você quiser já começar, deixa eu colocar aqui a tua apresentação e aí a gente vai conversando sobre ela. Né? Tá aqui. Bom. Muito bem. Isabela, manda ver. Então, estou aqui, né, para apresentar esse projeto de extensão daqui da UFPE, que estamos experimentando tipos em homenagem ao gráfico amador. A gente estava todo programado para fazer uma apresentação, uma exposição presencial, né? Mas com praticamente, eu acho que uns 20 dias antes do lançamento, entramos nesse período super difícil das nossas vidas, que foi a pandemia. A gente teve que protelar um pouco, ele ficou pausado por um tempo, as obras já estavam todas impressas, né? Já estava quase tudo fechadinho, e quando foi, eu acho que uns quatro meses atrás, o projeto ele é incentivado pelo Fundo de Cultura do Estado daqui de Pernambuco, e tem um prazo para ser feito, né? Então, como a exposição ia ser na galeria aqui do Centro de Artes e Comunicação da UFPE, a gente fez um pedido, né, para que a gente não finalizasse ele agora em novembro, ainda tivesse mais um tempinho para fazer essa exposição presencial, e ia ser bem interessante, porque a gente está querendo deixar ela aberta na volta às aulas, né, aqui do CAC. Mas aí o pedido não foi aceito e a gente teve que, de alguma forma, finalizar num período curtíssimo, assim, foi muita correria, e acabou que a gente fez essa exposição, que foi uma exposição virtual, né? Então, hoje em dia, as obras elas estão nesse site, que chama experimentandotipos.com, e eu vou aqui apresentar para vocês toda uma parte do processo, né? Trouxe algumas imagens processuais também dos participantes e contar um pouquinho, né, de como foi que surgiu a ideia desse projeto. Antes de tudo, né, essa é uma segunda versão que eu vou falar um pouquinho mais na frente também, mas estamos homenageando, né, o grupo, o Gráfico Amador, então eu vou falar um pouquinho sobre eles. É um grupo, né, formado principalmente, né, encabeçado por Aloysio Magalhães, Gastão de Holanda, Orlando da Costa Ferreira e José Laurent de Mello, e a gente gosta de sempre exaltar os 4 nomes, porque temos, né, alguns nomes famosíssimos no elenco, e que era uma editora artesanal aqui de Recife, da década de 50, onde eles se juntaram para produzir, né, os seus livros aqui, já que a produção estava praticamente toda no eixo Rio-São Paulo, como até hoje em dia é, e aí montaram esse grupo para fazer isso, mas fazer isso de um jeito onde tiveram bastante interesse pela feitura do próprio livro, né? Então não foi apenas uma editora que estava fora do eixo Rio-São Paulo, mas uma editora que teve um cuidado muito grande na produção dos livros que eles publicaram. A gente tem grandes livros, né, sobre o gráfico amador. Então, está aqui as referências, né, o conhecido de Guilherme Cunha Lima. Tem um outro livro de um professor aqui de História, que chama Flávio Teixeira. Ele até deu uma palhinha na abertura da gente, do lançamento da exposição. E, recentemente, eu fiz umas pesquisas de iniciação científica com alguns alunos,
também usando o material do gráfico. Até vou mostrar umas coisinhas aqui também para vocês. Fora isso, o Henrique Nato também fez o TCC, né, Henrique? Descobri foi o tema do meu TCC, o gráfico amador. Consegui entrevistar o José Laurênio ainda em 2001. Então, e 2001 foi também o ano em que o N-Design aconteceu em Recife. É verdade. Teve a palestra do Guilherme Cunha Lima na abertura, teve a exposição do maquinário gráfico, coincidiu com até acho que foi uma das razões pela qual o meu grupo topou fazer o gráfico amador. Tinha essa história de que, olha, vai ter o evento em Recife e tal, então foi uma grata coincidência. Então, assim, temos outras pessoas, né, que já trabalharam diretamente e indiretamente com o gráfico, ou com alguns dos seus expoentes, mas tem bastante coisa ainda, acredito eu, para ser estudada, né? Então, só uma palhinha, assim, do que seria o grupo. Eles trabalhavam numa relação, assim, desses 4, estavam ali pensando os livros, mas tinha todo um clube, né, de várias outras pessoas muito importantes na cena cultural de Recife, que davam suporte para que eles conseguissem produzir os livros. E aí eu trouxe aqui também algumas imagens, né, dos livros, principalmente para quem não conhece, que são fruto dessas pesquisas recentes que a gente fez. Tem um acervo com bastante livros dele, não com toda a coleção. Acho que eu nem sei quem tem toda a coleção. Então, talvez Paulo Brusco. Guilherme, né? Guilherme deve ter. Eu lembro que ele tem uma boa parte, não sei se ele tem todos. E aí na Fundagem tem alguns, né? Que é da fundação daqui de Recife. E aí vou mostrar só para vocês começarem a perceberem um pouquinho como era a produção. Então eram pequenos livros, né? Não eram livros com uma grande quantidade de páginas, e tinha muito um cuidado dessa relação do texto com a imagem. E aí, isso daqui também vai ser interessante para vocês entenderem um pouquinho de algumas obras que foram criadas para a exposição. Então, acho que uma das coisas que o gráfico fez, né, foi trabalhar um pouco a própria forma de imprimir as imagens nos livros. E tem o famoso clichê de barbante, né, que eles usaram para imprimir alguns livros, que é você pegar um barbante e fazer isso, montar isso, né, numa base para colocar na máquina tipográfica. E um dos trabalhos da exposição acabou usando essa mesma ideia. Então, aqui tem a imagem do livro, que fez o uso desses. Esse outro livro daqui, que para a gente, né, dessa última pesquisa que eu mencionei, foi super importante, é um livro que eu acho lindíssimo, né, nessa relação, principalmente do texto com a imagem. A tipografia delas era uma tipografia que, nesse processo de identificação, né, um dos objetivos de uma das pesquisas era exatamente rever um pouco aquela pesquisa que Guilherme fez na parte de identificação dos tipos e ampliar um pouco o entendimento de como era a composição tipográfica deles. E aí eu comecei, né, a perceber que o tipo, o desenho da letra era um desenho da letra um pouco diferente, né, do que Guilherme tinha identificado, e até para mim ele é um desenho um pouco inusitado. E aí eu, né, que a partir da minha a partir do meu doutorado, né, que eu fiz um doutorado sobre identificação tipográfica com a Funtimod, que foi a maior fundição brasileira aqui do século XX, é a maior, né, porque a gente no século XIX também não teve fundições assim em grande escala e tal. Comecei a me interessar muito por processos de identificações tipográficas. E aí a gente levou, né, como a gente tinha os tipos aqui, que foram usados nos próprios livros, e poderia recompor as páginas para identificar completamente, saber qual foi a entrelinha que eles usaram e tal, a gente acabou usando esse processo, né, prático nessa pesquisa. E aqui é um exemplozinho da gente pegando o tipo, colocando entrelinhas, sobrepondo no livro, né, para ter certeza, principalmente quando a gente tem uma entrelinha muito pequena, é difícil de identificar, né, 1, 2 pontos e tal. Então foi bem interessante para quem gosta, né, desse tipo de pesquisa. Para quem gosta dessa cachaça, como fala Edna. Porque acaba sendo coisas muito minuciosas, né, sim, Henrique? E também eu uso, né, desde o meu doutorado, eu faço essas pesquisas com o uso de um microscópio, que amplia bastante as letras. E aí a gente consegue ver muito detalhe e consegue ver uma peculiaridade da impressão tipográfica que eu acho lindíssima, que é essa borda imperfeita, né? Por conta da pressão, do uso da tinta e do papel, e da especificidade do papel.
Então, isso até influenciou e inspirou um pouco o próprio design gráfico da exposição, né? A identidade da exposição é inspirada nisso. Então, o designer que fez, que foi o Felipe Santos, ele já veio com ideia e aí ele acabou aprimorando mais a partir do momento que eu mostrei para ele essas impressões, essas ampliações do microscópio. Mas aí, voltando, né, deixa eu voltar aqui o slide. Nesse processo de identificação, eu acabei descobrindo que um dos tipos, né, ele não era o tipo Bodoni, era um tipo da monotype, que a gente identificou nesse processo de identificação, que também vai para uma sobreposição dos tipos no computador, e achou, Henrique, os tipos, como é que eu digo, embalados há anos aqui no LPG. Virgens, intactos. Intactos, praticamente intactos, porque o gráfico usou muito pouco ele. Ele era um tipo que... Mas ele usou e depois ele reembalou, é isso? Depois de ter usado? Eles usaram, né? Eu não sei se foi... Não, provavelmente não foram eles que embalaram. Mas é um tipo que já vem, eu acho, do próprio gráfico com histórico de ser escanteado. Tá. Então, ele deve ter sido embalado, né? Nem o impressor que está com a gente, que é muito antigo, né? Que veio, assim, ele veio segundo... Ele diz que veio no próprio caminhão que trouxe o material da Escola de Belas Artes aqui para o UFPE. Ele nem sabe como é que o tipo estava embalado. Então, assim, estava há algumas décadas, no mínimo, né? E aí, nesse processo de pesquisa e de investigador mesmo, bora abrir tudo que está fechado aí. Quando a gente abriu, eram os tipos que aí a gente colocou de volta na caixa tipográfica. Porque, então, Bela, eu não sei se você vai falar mais para frente na sua apresentação sobre o histórico da oficina aí na UFPE. Então, pronto. Né? Então, isso tudo conta lá naquela referência que eu falei, mas são coisas que são interessantes, né? Que eu acho que está relacionado com essa própria oficina em si, assim. Esse tipo, especificamente, é citado até por Laurênio, né, como um tipo estranho, como um tipo que tinha um desenho diferente e tudo mais. Então, eles usaram em algumas publicações e depois pararam de usar. Então, tem aí essa relação, né, histórica dele ter ficado e agora está aqui. E, para a gente, ele é o nosso, né, queridinho de hoje em dia. Assim. Então, assim, só voltando... O gráfico amador, né? Depois que eles fecharam, né? A editora, eles doaram o material para a Escola de Belas Artes, né? Gastão de Holanda, ele chegou a ensinar com esse material na Escola de Belas Artes. E depois da Escola de Belas Artes, a Escola de Belas Artes ela vai formar o Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, acabou indo para o Centro de Artes e Comunicação, ficou um tempo relacionado com o próprio centro em si, mas a localização da tipografia era perto do departamento de design. Então, a gente acabou incorporando ela, né, no próprio para o departamento de design, e as professoras do departamento de design usaram material, né, que não era departamento dos cursos de comunicação visual e programação visual, que foi o que era antes, né, que hoje se transformou em design, usaram o material para dar suas aulas de tipografia. E, recentemente também, numa dessas pesquisas, eu acabei entrando em contato com a carta de doação do gráfico para a Escola de Belas Artes. Eu acho que foi uma das grandes alegrias, né, da minha vida profissional dos últimos tempos, que foi pegar essa carta e ler essa frase, né, que está aí destacada. Então, vou ler para vocês, depois dar uma contextualizada, né? Então, essa é a carta de doação que eles fazem de uma forma formal, né? Assim, porque estava doando para uma escola, então eles assinam, essas primeiras assinaturas são do gráfico, e depois muitas das outras pessoas, né, que também faziam parte do clube, também assinam. Então, tem uma segunda folha com muitas assinaturas. Mas aí a frase, né, que chamou os meus olhos é: apesar de ter, Vossa Excelência, a liberdade de usar esse material tipográfico para fins que bem lhe aprouver, permite-nos sugerir a instalação nessa escola de uma pequena tipografia modelo com fins artísticos e experimentais, nos moldes tradicionalmente empregados pela equipe de escritores e artistas de gráfico amador. E é assim que ela vem sendo
É lindíssimo, né? Porque sem saber, né, nesse espírito que tem, eu acho, essa tipografia, ela vem sendo usada exatamente por esse fim. Então, Edna, né, que foi a primeira pessoa a recuperar o material, né, ela contou bem na apresentação dela do diatipo, não foi? Então, quem quiser saber um pouco mais, assim, principalmente de como, né, Edna usou e recuperou, assim, limpou os tipos que estavam todos empastelados e sujos e tal. Ela... Ixi, Maria, agora eu me perdi. Fui fazer isso e me perdi. Peraí, volta aqui a apresentação. É. Enfim, não. Edna, nas disciplinas delas, né, os exercícios que ela fazia, ela também chamava de experimentação. Então, tem alguns livros, assim, se tu quiser, né, tá aqui, devia ter pego. Da disciplina de Edna, assim, e que ela chama, né, são experimentações gráficas e tal. Então, a gente vem usando realmente a oficina com esse caráter, né? Seguindo o propósito inicial da doação, né? Exato, sem saber, porque essa carta estava lá esquecida, né, dentro do acervo da Escola de Belas Artes, que foi Quem só... que encontrou a carta? Eu encontrei, mas encontrei como pesquisadora, né? Sim. Eu fui fazer uma pesquisa nesse intuito, né, de olhar para esse material da Escola de Belas Artes para ver se eu encontrava coisas relacionadas com a própria tipografia. E aí, isso assim, achando que tinha realmente uma carta de doação, né? Porque quando a gente faz uma doação com esse calibre, provavelmente deve ter algum registro. Sim. Então, assim, felicíssima, né, em saber que a gente está, de alguma forma, utilizando o material do jeitinho que eles queriam, né? Sim. E aí, aqui estão as máquinas, elas foram recuperadas pelo projeto. Essa máquina, né, que está à direita, não sei se está à direita ou à esquerda para vocês, mas para mim aqui está à direita, que é a menorzinha, que é a máquina manual, ela estava há muito tempo, né, décadas, eu nem vi ela funcionando. Então a gente conseguiu recuperar ela, agora ela estava funcionando. A elétrica foi só um períodozinho que ela ficou sem ser usada, porque foi para manutenção e acabou dando problema na manutenção. Aí eu fui para o doutorado, quando eu voltei ela ainda estava parada, eu falei, gente, isso aqui tem que voltar, né? Sim. E aí hoje ela está aqui, né, brilhantando, e foi com ela que a gente imprimiu todos os trabalhos do projeto. Qual foi a tiragem do projeto? Então, a gente tem uma tiragem de 150. Com papéis diferentes. Típico do gráfico também. Típico do gráfico também. Depois eu falo mais um pouquinho, né, sobre a tiragem, os catálogos e como foi. E aí, voltando um pouquinho para a exposição, o início de tudo isso, né, é um projeto que eu já fiz, e é uma primeira versão do Experimentando Tipos, né, com os tipos da editora UFPE. Comecei a fazer assim que eu entrei na universidade como professora, Henrique, foi meio um pretexto, assim, de criar um projeto de extensão, e aí eu já estava me envolvendo com tipografia, com essa tipografia daqui, né, do gráfico, mas aí a editora estava querendo alguém para, de alguma forma, mexer com o material, que também estava lá, sujo, sem uso e tudo mais, aí Solange me indicou para a editora, e aí fui fazer o projeto de extensão e fui abduzida pela tipografia de metal, né, isso há 15 anos atrás, e aí finalizei o Experimentando Tipos em 2011. E ele foi feito de um jeito que, quando a gente olha, é um Flickr hoje. O anterior, né, o registro que eu tenho dele é num Flickr. Foi completamente sem incentivo, assim. Né? Então, teve doação de papel, mas todos os outros materiais foram bancados por mim, por Rosângela Vieira, que foi minha parceira, né, de finalização do projeto. Então, quem quiser dar uma olhadinha nessa primeira versão, que também tem trabalhos lindíssimos, né, tá aí no Flickr. Tem a mesma ideia de convidar pessoas para fazer projetos em tipografia. Quando eu falo pessoas, são pessoas externas à universidade, então projetos de extensão têm essa característica, né, da gente ter uma relação com a comunidade fora da universidade e também com alunos. Então, aqui, nessa primeira versão, eu dei 2 disciplinas onde todos os alunos fizeram em dupla projetos específicos para a exposição, né, e alguns outros convidados. Então, Bug está nessa primeira versão, Fátima Finizola está na primeira versão, e aí acabou que também teve um catálogo numa caixinha de madeira,
E a gente fez uma exposição num painel bem grande, de 15 metros, que tem aqui no Centro de Artes e Comunicação. Então, Isabela, deixa eu só fazer rapidinho aqui, mostrar para as pessoas. Olha aqui o site. Isso. Vocês verem o Flickr. Então, quando vocês quiserem ir lá, ó, tem muitas imagens do que foi o projeto há 10 anos atrás. Né? Ou seja, também completando 10 anos dessa primeira 10 anos. Olha só. Gente, os tipos ainda embalados também. Embalados. Tem fotos do processo da gente tentando coisas. Muito bom, muito bom. É bem legal. Eu tenho meu carinho, assim, né? De alguma forma, esse agora eu sinto que tem, eu vou falar também, tem uma maturidade, eu acho, maior, né, Henrique? Quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente poderia dizer que era o início da tipografia, né? Do revival tipográfico aqui no Brasil, né? Então, a oficina tipográfica é a grande mãe e pai desses projetos, e eram poucas pessoas, né, que mexiam com isso. A gente se conhecia, assim, né? E estava eu também, então eu acho que ainda com um pouco o espírito, né, do gráfico amador, assim, deslocada desse eixo, né? Então tinha Bug, a gente tem um grande nome, sempre teve aqui em Recife da tipografia, mas Bug ainda não estava trabalhando com tipografia, tipos de metal, né? Ele ainda estava mais focado na parte digital, assim. Então, quando a gente vai ver gráficos, Rio, São Paulo, Minas, né, lá no sul e um Recifezinho, assim. Hoje em dia a gente já tem muito mais espalhado, né? Tem muito mais gente trabalhando com tipografia, felizmente, né? Então, o projeto... E em 2010, eu tive a chance de levar para o UFPE o Diatipo. A gente fez o Diatipo Letterpress. Isso. Então, foi uma desculpa para falar, peraí, deixa eu juntar o povo que está conversando sobre Letterpress. Então, estava Bug, teve Silvio, teve Fafá, de fora de Recife veio Cláudio Rocha, Néder, vieram as meninas de Goiânia. De Goiânia, exato. Goiânia, né? Foi uma tarde excelente, assim, a gente só conversando sobre Letterpress. Pra gente foi uma honra, né? Mas eu imagino que também tenha um pouco... Foi aqui por isso, né? Por a gente estar trabalhando com esse material. Sim. Aqui em Recife há um tempinho. Então, essa primeira versão, né, ela inspira a segunda versão. Né? Então, quase tudo foi feito aos moldes desse primeiro momento, aí de experimentando tipos, né? Mas agora, por estar nesse segundo momento, as pessoas se envolveram muito mais, Henrique. Então, a gente equalizou mais, no outro tinha muito mais estudante, agora a gente tem 10 estudantes e 10 profissionais convidados, e praticamente todos vieram fazer uma mini residência aqui no LPG. E compuseram, né, acompanharam as impressões e tal. No outro, só para tu perceber, teve gente que eu convidei, não fez trabalho, não me entregou arte. Teve gente que nem pisou aqui, a gente compôs e imprimiu. Então é outro momento, né, eu sinto, e apesar de ser um projeto com a mesma ideia, é um projeto que tem eu acho, uma aura um pouco diferente, né? E essa segunda versão começa quando? Começou em 2018. Okay. Esse é um projeto complexo, né? Ele dura um tempo grande. Então, por exemplo, a parte de impressão dos experimentos durou 1 ano. Porque era na mesma oficina, então você tinha que agendar cada artista e cada estudante, e todos eles tiveram a supervisão do mesmo impressor? Todo mundo estava aqui comigo e com o Marcel do lado. Nossa. Até porque eles não sabiam, né? Muitos não sabiam mexer. Então tinha que ter um pouco essa imersão da gente mostrando as coisas. O Maciel, né, imprimiu praticamente todos os trabalhos. Eu tive que aprender a imprimir para esse projeto, porque o Maciel ficou doente e a gente tinha que finalizar. Então eu fiz umas 3 entradas de máquina aqui, de uma forma bem lenta, né? Porque eu ainda não sei magiar. Mas todos esses anos observando ele, eu fiquei impressionada de como eu consegui assim, ajeitar a máquina para ela poder imprimir, né? A residência era de quanto tempo para cada artista? 15 dias. Pronto. Em média. Todos eles moram em Recife, né? O próximo. Então, todos aqui. O único que não era daqui, né? Que foi convidada, mas tem uma relação muito forte com Recife, é Edna, né? Pronto. Então, todos os outros são recifenses e a ideia era essa mesmo, a gente fazer um projeto completamente daqui de Pernambuco.
Então, a gente fez, né, convidou esses profissionais e para os alunos a gente abriu uma seleção aqui no curso de design e em outros cursos também de Recife. Mas a gente só tem uma pessoa de fora da UFPE, que é do Instituto Federal, mas que a gente ficou super feliz de receber. A ideia era isso, né, que a gente conseguisse realmente abrir um pouco o laboratório para que outras pessoas que não sejam, né, daqui da universidade puderem, de alguma forma, mexer com esse material. Então, só reforçando, é um projeto de extensão, eu acho a extensão uma esfera extremamente importante e relevante da universidade, né? Nem sempre é a mais, como é que eu diria? Acho que as pessoas, né, é mais conhecida, ou, enfim, que as pessoas gostam de trabalhar, mas eu adoro fazer projeto de extensão, e foi feito aqui no Laboratório de Práticas Gráficas, e dessa vez tem a coordenação minha e de Silvio Campelo, que é meu colega, né, aqui do curso, meu parceiro e o coordenador do laboratório. Então, a gente teve um incentivo que foi praticamente imprescindível, né, do Fundo de Cultura do Estado, então a gente é muito grato ao incentivo, e teve muitos apoios que vão aparecer no finalzinho da apresentação. Eu vou mostrar aqui, né, eu optei por não apresentar todos os projetos, então quem quiser, né, até para as pessoas darem uma navegada no site, peguei mais ou menos alguns para a gente ver esse processo, né, trouxe algumas fotos que são fotos também inéditas, e depois vou mostrar umas coisas, né, acabou que eu fiz assim também com as matrizes e as impressões dos convidados. Então esse daqui é Camilo Maia, né, um designer até meu contemporâneo aqui do curso. Ele já tinha feito um trabalho com tipografia, mas ele não tinha se envolvido tanto. Esteve envolvido com o N de 2001, há 20 anos atrás. Teve, Camilo, eu também, né, tu sabe. Então, exato. Camilo, sim, a gente até era junto, a gente fazia parte como é o nome? Do fanzine. Do fanzine, do peido. Maravilhoso, né, ele. Então, ele veio e ele quis, foi muito bonitinho, ele chegou aqui querendo, assim, veio como aluno, né, então trouxe um caderninho, ficou anotando tudo, assim, que Maciel falava, que eu falava, pensou num projeto onde ele pudesse usar um pouco essa métrica, né, essa lógica numérica da tipografia. E aí aqui é um pouco o caderno dele, né? Eu adoro os cadernos, eu não sei se... Acho que designer em geral gosta, né? Então foi fazendo desenhos e anotando as palavras do jeito que Maciel falava. E começou a fazer os rascunhos do que ele gostaria que o experimento dele fosse. Então ele se inspirou em obras de Aulicistic, né, para criar. Fez um texto que é um texto muito interessante, né? Bem atual, assim. Então, os projetos, eles são diversos e tem muitos projetos de cunho, né, político, que eu acho extremamente importante, né, para esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui também. Então, ele criou algumas ideias e foi adaptando elas com o que a gente tinha em mãos. Muitos dos experimentos tiveram que se adaptar à nossa realidade. Eu não gosto muito de falar isso, e às vezes tá, mas a gente tem uma tipografia bem pequena. Tipo, o conjunto de tipos do grafoamador era limitado. Também. É muito limitado. A gente só tem 20 caixas de tipos. Né? Então, essa quantidade não se alterou ao longo dos anos? Ou houve aquisições depois? Houve, Edna, a gente não tem todos os tipos do gráfico, então eles foram se perdendo, né? Nessa pesquisa que eu fiz no artigo, a gente lista todos o que a gente tem aqui, quais são os do gráfico. E a Edna fez umas aquisições para dar aula de umas grotescas, e a própria tipografia daqui do CAC e da editora sempre se relacionaram. Né? Então, são duas tipografias que estão dentro da universidade, os funcionários tinham relações, e sempre, eu também acabei, né, tendo relação com as duas. Então, algumas caixas da editora, acredito eu que veio para aqui, enfim, às vezes eu trazia a composição da editora para imprimir aqui, mas devolvia. Então, tem essa boa vizinhança entre as duas tipografias aqui da universidade. Que bom. E algumas das casas são essas. Então, assim, aumentou, mas desde que eu entrei, está parado. Né? Então, a gente trabalha com 20 caixas de tipos e nem todas estão completas. Isso é refletido também no trabalho e eu acho que faz parte de quem usa tipografia hoje em dia, nesse caráter, né? Usar e você tirar proveito do que tem em mãos. Então,
Camilo foi lá pensando, né? Ele viu quais são as caixas que tinham, quais são as caixas das grotescas, né? Para fazer esse texto, que é essa composição em círculo, e saiu fazendo uma relação de aumentar os tamanhos, né? Então, Liberdade está num tamanho da nossa maior caixa, da grotesca, ele foi diminuindo e intercalando aí com algumas outras. Então, foi um projeto bem pensado, assim. Ele compôs, né? A gente colocou o projeto dele embaixo, ele começou a compor em cima, mas a gente não sabia se ia sair um círculo perfeito, né? A primeira prova que eu estava aqui com ele foi uma alegria. Você vê a alegria dele e a minha também. Então, é a composição. Eu fico olhando, por exemplo, essa composição escrita Liberdade. Aí tem um B maiúsculo. Isso passa. A primeira impressão é: não tinha o B, ele aproveitou com a caixa alta. Então, essa improvisação eu acho muito legal. É por aí. Isso é um pouco até, como é que eu digo? Faz parte do estilo do que a gente faz aqui no LPG. Principalmente com essas caixas maiores, né? Porque tem poucas letras, então a gente acaba usando. Fazendo essa mistura e em vários momentos isso fica muito interessante, né? Sim. Aí ele fez aí, assim, então ele imprimiu essa primeira e depois, né, a gente fez essa composição, essa segunda composição, que aqui está impressa no papel vegetal, que é assim que a gente faz o registro, né, para encaixar bem direitinho no círculo. Então a gente fez a composição, imprimiu no vegetal. Essa daqui nem é a final, ainda foi alterada, porque eu acabei não. Esse daí ele não pôde fazer a composição, então estava eu compondo junto com ele o tempo inteiro, né? Tu gostou assim? Não, só que bora mudar isso. Então foi feito algumas vezes e para a gente tentar encaixar e acabou ficando bem interessante, eu acho, o projeto, né? Que é esse projeto aqui final. E essas palavras que estão aí na direita, ele ia mudando também de acordo com a largura da letra e tudo mais. Então tem sempre, né, esse envolvimento aí do artista para ir adaptando o seu trabalho de acordo com as nossas limitações. Então esse é o primeiro projeto que eu quis mostrar. O segundo é Maurício Castro. Então Camila é designer, né, só para apresentar vocês, e Maurício, ele é um artista plástico, um super gravurista daqui, de Recife. E veio também com o primeiro contato com tipografia. E aí vocês estão vendo, né? Só expliquei umas coisinhas, assim, ó, é assim, assim, assado, e todo mundo já, no mesmo dia, já estava compondo e fazendo essas próprias composições. Ele... E tem essa coisa, né? Como tinham vários projetos sendo feitos, tem essas anotações. Em composição, não mexe, né? Cada um ficava deixando um recado para o outro. Porque, sabe, né, qualquer coisinha é um material que é frágil, né, no sentido assim, se você mexe e tal, isso pode, de alguma forma, se desinformar, né, sair da composição e tudo mais. Então, aqui no ladinho, né, tá a composição dele, ele fez uma composição com títulos de livros, ele se inspirou em livros, que eu vou mostrar um pouquinho mais lá na frente. Livros que ele lia quando era mais jovem, né, que foram impressos em tipografia. E aí que a primeira prova dessa parte tipográfica, né, que ele fez no projeto, então os participantes eram livres para escolher como é que tinham que fazer. A homenagem não era temática, né, a homenagem que a gente está fazendo ao gráfico amador é uma homenagem prática, né, das pessoas estarem usando a tipografia e trabalhando, né, com material que eram deles. Então, assim, a gente não estabeleceu nenhum tema, a única regra tem que usar tipo. Também não pode chegar aqui e querer imprimir só gravura. Fazer uma gravura. Mas, assim, podia ser uma letra, né? A gente realmente quis deixar as pessoas muito livres e eu acho que isso é uma das coisas bem interessantes do projeto, né? Sim. Então, aqui é um pouco os livros que ele se inspirou, né? Então, ele tem essa coleção de livros e saiu tirando os nomes dos autores para fazer aquela composição que eu mostrei anteriormente. E fez as gravuras. Então, assim, Maurício já chegou aqui, Henrique, com as gravuras completamente... Assim, depois que ele fez a composição, ele tirou uma prova e foi para casa. Quando ele volta, tá isso daqui perfeito, sabe? Essa partezinha que é uma onda aqui embaixo é cortada de acordo com o desenho daquelas letras, né? Entendesse? Sim. Ele fez essa composição aqui, tirou uma prova e foi para casa. E gravurou em cima. Gravurou em cima. Uau! Isso daqui é gravurado para encaixar
em cima da composição tipográfica. Ou seja, a composição tipográfica não podia mais mexer, não podia mexer uma letra de lugar e falar, é isso. Né? É isso. E aí ele fez 2 gravuras, né? Essa é uma, e fez uma gravura de livro, assim, tem uns zooms aqui, umas fotos. É linda. Quanto tempo ele levou para fazer as gravuras depois do teste? Ai, gente, eu não lembro, mas não foi uma coisa muito. Não demorou tanto, não. Principalmente porque a gente tem esse. As 2 semanas de janela. Isso. Pouquíssimas pessoas ultrapassaram. Alguns ultrapassaram. Mas poucos, né? Maurício não demorou muito, não. Mas é uma pergunta boa para fazer a ele. Quanto tempo ele ficou na gravura? E aí, aqui está a obra final, né? Que são 3 entradas na máquina. A gente também deu uma limitação de entrada na máquina, porque senão isso ia se estender muito. Imagina que a gente fez só 20 projetos e durou 1 ano, né? Então, se começasse a ficar uma coisa muito complexa, a gente não ia conseguir terminar essa etapa, que era a etapa de impressão dos experimentos. Então, aqui é a obra final, né, de Maurício, com 3 cores, 3 entradas e tudo mais. E tem uma peculiaridade no trabalho de Maurício, que eu acho que para os tipógrafos também é uma alegria, né? Que um dos autores era tcheco. E a gente não tem esse diacrítico tcheco, né, na nossa caixa tipográfica. E aí eu falei, Maurício, faz, né? Então ele acabou virando designer de tipo, e é imperceptível, né? Se não é falado, você não consegue perceber. É assim, ele pegou o C, né, e fez isso em linóleo também. E aí a gente colou, né, em cima de um material em branco e colocou na composição. Então, e foi impresso ao mesmo tempo que os tipos novos. Ao mesmo tempo. Na mesma tirada, na mesma entrada da máquina. Foi um tipo novo. Não de metal, né? Uhum. Mas foi com esse material aí. E aí é isso, né? Fora isso, os próprios trabalhos, eles também foram impressos com papéis especiais, assim. Eu consegui um apoio também da Moinho Brasil, que eu acho que quem não conhece, né, vale a pena conhecer. Eu ia falar uma coisa com relação ao nome do autor, que não tem o Caron, né, no C, que eu imagino que a decisão dele de colocar na linha que tivesse a letra maior, porque aí facilitaria para ele fazer, porque se fosse no corpo 8 lá em cima, aí ia ser bem mais difícil. Com certeza. Decisão acertada. Foi. Eu nem sei se foi por acaso, mas pode ser que tenha sido muito pensado, porque ele, né, eu acho que não ia dar assim, ponto sem nó. Então a gente imprimiu os trabalhos também em papéis especiais e de diferentes gramaturas e tudo mais. Então esse trabalho aqui, ó, a gente acabou não conseguindo mudar as tintas, porque ia dar um super trabalho, né, para quem trabalha com tipografia. Trocar tinta de máquina é um trabalhinho, né? Então a gente fez de uma forma, no intuito de experimentação. O sentido era bora ver como é que essas obras, né, se adequam a esses papéis que a gente tem aqui. Então a gente tem uma grande variedade de papéis e acabou deixando as pessoas escolherem no começo, cada um escolhia e a gente botava na máquina. E aí esse daqui é um papel bem fininho, ó. Uau. Ele deve ter uma gramatura assim, acho que uns 15. Então a gente tem papel jornal, mais fino que papel jornal? Até. Mais fino, né? A gente teve papel de 7, gramatura de 7, Henrique. Que é uma coisa que eu nunca sabia nem que existia. E do outro lado, né? A gente tinha papel também de 600. Nossa. Que é esse daqui. E como é que foi para Maciel, para ter que lidar com essa diversidade de gramaturas? Então, a gente tinha que adequar um pouco a máquina, né? Às vezes ele tinha que mudar a pressão, principalmente desses mais grossos. Quando era papéis mais finos, ele colocava um calço atrás, então acabou dando certo, assim. O tempo de impressão também foi bem mais lento, mas desses para cada experimento a gente imprimia no máximo uns 15 ou 16. Então não foi tantos, né? E variavam. Então tem trabalhos aqui que foram realmente impressos só uma vez. Esse daqui foi impresso só uma vez nesse. Né? Que é do mais grosso. Então, aqui só para vocês verem, a gente não conseguiu a mesma quantidade de papel para todos os tipos. Então, aqui, né, todos os papéis que a gente tinha, a quantidade, e a gente ia fazendo um negócio lá, ó, escolhe um pouquinho desse, mandava as pessoas vaziarem, eles foram escolhendo, e a gente tem também essa coleção
né, que são coleções de impressões únicas. Mas na hora que vocês reuniram as impressões para fazer os exemplares, eles também são sortidos, então os livros são diferentes entre si? São. Aí os catálogos, eles vão com os papéis brancos, né, todos eles, e vai com um brinde de um papel especial. Então, todo o catálogo, a gente acabou colocando, né, um papel especial, porque faz parte do projeto, né? Sim. Assim, de alguma forma, isso também fez parte da experimentação que a gente estava fazendo, né, com os trabalhos das pessoas e com esse material. Então, tá lá. É uma surpresa, mas né, quem tiver os catálogos vai ter um papelzinho desse com impresso. E aqui é Maciel, né, meu amigo, né, assim, meu companheiro de longa data, meu mestre tipográfico, né, então foi com ele que eu aprendi, assim, tudo. E ele não pôde participar do lançamento, né, também não hoje, ele está meio adoentado, mas a gente está querendo fazer aí, né, uma conversa com ele para ele falar um pouquinho. Tem um vídeo que a gente fez para explicar um pouco a técnica para quem não conhece, e é ele, a fala, né, acho que ele aparece uma vez e é ele que está lá explicando tudo que está aparecendo no vídeo. Então, aqui, vou apresentar, acho que mais um trabalho, esse, bora ver se tem mais outro, é Ana Kossoski, que ela era minha orientanda de mestrado, de novo, e a gente teve estudantes, né, todos os estudantes eram estudantes de graduação e de pós. Hoje em dia, eu acho que todo mundo já é formado, então não tem mais nenhum estudante, né, teve na época, mas hoje já está todo mundo aí, né, formado. Então, Ana, ela é mineira, ela já tinha tido experiência lá em Minas, e vem já com esse know-how, né, para fazer o projeto. Aqui está o exemplo também de um papel especial, Henrique, que é um dos que eu acho mais interessante. Então, fica completamente transparente, né? É quase uma película. Esse daqui é de 7. É um branquinho de 7, que está guardadíssimo aqui. A gente guardou todos os impressos, está fechadinho, que foram para a exposição, para a gente expor, né? Algum dia. Então, tudo que está ali no site está guardado, não foi nos catálogos. Então, a Ana, ela fez uma matriz que é uma matriz difícil de ser montada, assim, com tipos muito pequenos, né, espaçados do mesmo tamanho entre um e outro, e como eles têm variação de largura, ela tem que ir adaptando isso e tudo mais. Aqui é uma matriz que ela fez. A boca da máquina da gente não é tão grande. Então, o tamanho do papel, que era 31 por 31, mas foi refilado no catálogo, se você quisesse preencher todo ele, a gente tinha que entrar 2 vezes. Então, alguns trabalhos entraram 2 vezes, né, mesmo que a matriz tenha sido pensada para ser uma coisa só. Esse de Ana é um deles. Então, ela fez aquela, a gente tirou uma prova, depois diminuiu para entrar 2 vezes bem certinho. Aqui é Maciel ajustando, né, eu sou bem criteriosa, assim, para deixar as coisas no tamanho certinho e tal, ele usando um dos materiais que a gente usa, né, na tipografia, um compasso, para ver se está tudo no mesmo tamanho. E a obra final de Ana, né, que é bem delicada, assim, ela fez uma referência a chover os tipos, né, na rama, na chapa, que vai para a matriz. Escreve, chove, chuva de diferentes maneiras, porque também essa é uma das caixas que a gente tem menos peças. Então, tem chuva com X, tem traço, tem tudo mais, mas no todo, assim, é um trabalho muito delicado. Né? Aí entra a liberdade poética, né, diante das limitações físicas. Exatamente. E esse daqui é para ser visto ao vivo. Então, assim, hoje mesmo eu estava falando com o Silvio, a gente não pode, assim, essa exposição tem que sair, né? É uma pena a gente ter tido que finalizar ela digital, por esse lado, mas por outro lado, né, muitas pessoas estão vendo o projeto. Tem mais um, Clara Simas, designer, né, ela fez um trabalho que tem esse cunho, né, sexual, que tem uma relação com o corpo, e faz uma relação de corpo com tipografia, que eu acho bem interessante. Então, ela fez os sketches. À primeira vista, nem todo mundo reconhece isso, eu acho, né? Então, só quando você começa a ver mesmo, assim, o projeto, é que você começa a perceber que tem ali uns desenhos, né, de partes dos corpos e de alguns objetos. Então, ela fez os desenhos à mão, depois vetorizou, ela cortou os desenhos em MDF, montou a matriz e a gente entrou aqui na máquina. Então, as matrizes imagéticas, elas foram feitas com diversos materiais. Já teve linóleo, tem MDF, acho que o de Rô está aqui também. Vai ter o de barbante, né? Agora, e essas diferentes técnicas,
artes e materiais, eles estavam cobertos pelo fundo, do Funcultura. Né? Ou seja, tinha uma cota que cada artista podia usar? Você fala financeiro? Isso. Não. A gente deu uma ajuda de custo para os artistas. Pronto. E aí eles tinham que tirar um pouco desse. Só o clichê. Com essa ajuda de custo, eles decidiam o que eles iam fazer para além da tipografia, que era o que estava disponível. Foi. Tá. E só o clichê tipográfico. A gente fez um clichê tipográfico mesmo, que é o de Daniel Santiago. Aí a gente bancou, que ele era bem mais caro, né? Então a gente bancou esse clichê, mas esses outros, os linóleos, as próprias pessoas gravavam, né? Então o material, quem quisesse, a gente dava o linóleo. Certo. Mas esses cortes de MDF foram feitos por eles mesmos. Legal. Porque o incentivo foi bom, mas não cobre tudo, né, Henrique? É a nossa realidade. Mas assim, né, eu consegui, por exemplo, o papel que a gente usou para o catálogo, né, principal, ele é um papel escocês, de 100% algodão. Então, assim, a gente quis realmente usar um material muito bom, né? Sim. E isso tem um custo. Então, aqui é só mostrando uma das matrizes, dela também teve que entrar 2 vezes por conta dessa limitação da boca da máquina. Aqui né, já estava impresso a imagem, são os textos no vegetal para a gente fazer aquele encaixe perfeito e fazer o registro na máquina, que é assim que a gente faz aqui. Uhum. A obra dela, né? Então, assim, a gente vê umas coisas, mas eu acho que o interessante está nessa relação do texto com a imagem. Sim. E aí vou ampliar aí, não sei se dá para ler. Tá ampliado. Quase dá para ler. Mas, por exemplo, nem eu vou conseguir, ele está aqui. A parte falando big. Isso. Peraí, deixa eu colocar a tua tela maior para você mostrar. Pronto, aqui. Aqui então, dá assim, dá para ver isso, que tem umas referências à tipografia, né? Old style. Black. Sim. Que mais? Tipos, público. Então, ela foi pegando palavras, né? Uhum. Que tinham a ver também com a tipografia, e ela falou super bem do trabalho dela na última roda, né? Ela está também começando a trabalhar com arte e tudo mais, e ela quis trazer essa relação de corporeidade, né? Que a gente tem aqui, que de alguma forma a gente foi perdendo com a digitalização, né? Da tipografia. Então é isso, assim. Tem alguns detalhes também. Então as fotos dos detalhes são lindíssimas, né? A gente tem uma limitação no site, mas a vontade seria, a gente tem muito mais foto do que está ali, né? Mostrar e que, assim, acho que aos poucos a gente vai soltando no Instagram lá do LPG. E principalmente porque dá para a gente ver essas peculiaridades, né? Dá para a gente ver a textura do papel, como é que eu diria? Essa relação realmente do tipo no papel, né? A imperfeição da impressão tipográfica, que a olho nu, quando é muito pequeno, você acaba não vendo e tudo mais. Então, esse, né, é o trabalho de Clara. Mais uma que é a Rosângela Vieira, né? Como eu comentei, ela foi que coordenou comigo, né, a primeira versão. Então, essa agora, eu chamei ela, né? Por uma gratidão, né, também, de alguma forma. Então, esse trabalho, além de homenagear o gráfico amador, acho que homenageia também algumas pessoas que foram importantes, né, nessa trajetória, como Edna e Rô é uma delas também. E aí, ela aqui testando o trabalho com o Maciel. A matriz, quando eu fui ver essa foto, a matriz lisa, intacta ainda, virgem. Não tinha passado a tinta ainda. Não. Então, antes, né, de tirar, a gente não sabia como ir. Eu nunca tinha feito esse teste, assim, a gente não sabia como ia se comportar na máquina tipográfica mesmo, mas acabou ficando super direitinho. Aqui já é um detalhe do barbante, né, com a própria impressão. Ela quis fazer isso, né, usar um material que o gráfico amador trabalhou no trabalho. E como a gente está com essa matriz na máquina, né? E uma das coisas que eu acho interessante da tipografia é essa possibilidade de variação do próprio impresso. Então, na hora, ela nem tinha projetado isso, e muito da tipografia, eu acho que de quem trabalha com tipografia é isso, né? Na hora, né? Ali, por um erro ou por uma possibilidade que você percebe, você acaba transformando seu trabalho. Sim. Ela decidiu fazer variações. E então, ela incorporou isso no projeto? Sim.
Sim. Que massa. Então, assim, tem umas 10 ou mais do que 10, né? Cada trabalho, são poucas, né? Se a gente tirou 150, tem pouquíssimos de cada um deles. Mas a gente só recebe um, né? E o barbante aguentou a tiragem? A tiragem inteira. Que massa. Foi a mesma matriz. Então, é isso. A gente colocou algumas versões no site, né? Ela também carimbou, era uma possibilidade que a gente dava. Quem quisesse fazer uma interferência manual também poderia. A gente tem algumas. E Rô acabou carimbando, né, os passarinhos aí também de formas diferentes no seu trabalho. E tem também aqui no trabalho dela que eu acho que é né, quem conhece o gráfico amador e gosta, são essas caudais, né, as letras caudais da Garamond. Então ela acabou usando. Usou também, né? Não usou. Marcante. E aí, eu acho que os aficionados de tipografia, né, ficam bem felizes quando vê esses detalhes. E aí, mostrando um pouquinho os catálogos, né, a gente fez um catálogo que é o catálogo financiado pelo Funcultura, e foi com ele, né, que a gente usou uma boa parte da verba, né, para fazer essa versão, assim, que está aqui, né, que tem um acrílico, e isso daqui é um papelão, mas ele é um papelão, como é que chama? É um papelão que imita um pouco papelão couro, que se chama, né? Então ele parece até, lembra muito madeira. Parece um MDF, isso que eu parece. Assim, à primeira vista, né, você nem percebe. A ideia do catálogo ele é bem pesado, né? Então a ideia, o projeto do catálogo era ter essa relação, né, com o peso que a gente trabalha na tipografia e de peças cambiáveis, né? Tipografias são... Quando que o projeto do catálogo começou a surgir, Dani? Menino, ele durou alguns 3 anos. Teve essa ideia, aí falou, gente, a primeira coisa que foi decidida foi o acrílico, e o acrílico veio porque eu quero uma lombada, eu quero as 4 lombadas todas assim, né? A mostra, como o papel é 300 gramas, ele é muito forte, quando você aperta, ele fica praticamente, nem parece que é papel, sabe? Assim, né? Tá vendo? Sim. E essa corzinha aqui é do papel especial que tá nesse, né? Tá ali no meio. E aí veio primeiro isso, só que a gente demorou muito para achar uma solução de fechar isso, Henrique. A primeira ideia era com fitas, sabe? Com elástico, mas todo tipo de elástico vai perdendo a elasticidade, então isso com o tempo não ia ficar legal. As peças mesmo, elas só surgiram agora, assim, no último mês, e veio da segunda versão do catálogo, que é esse daqui, né? Tá meio ruim de mostrar, né? Pronto, estamos vendo. Tá vendo? Então, esse catálogo, ele é todo feito, né? Ele é um origami, ele é um papel quase industrial, e ele é todo com diagonais. Eu vou abrir aqui só para vocês verem. Certo. Assim. Então ele tem os desenhos, né, pelas dobras. Ó, tá vendo? E se eu levanto uma aba, deixo outra, sei lá o que, eu tenho várias formas diferentes. Então isso praticamente é o que norteia o design gráfico das partes pré-textuais, né, e acabou também vindo para aqui. Então essas peças aqui surgem, né, dessas peças do outro catálogo. E também um pouco com essa ideia de intercambiar, né? Então, isso daqui eu boto aqui, ó, e vira, ela se encaixa. Que é um pouco a nossa... algumas possibilidades de combinação dessa peça. Até se você virar ela do outro lado, ela vai ter um outro... Aí, enfim, no final a gente ficou muito feliz com o projeto final, né? Achou, assim, que... Eu acho que cobriu um pouco, né? O que a gente estava esperando. E aí é isso. Aqui só umas fotos. As fotos ficaram bem bonitas, né? Foi o Josivan Rodrigues, que é um designer também, fotógrafo, que tirou. Aqui é um pouco, né? As partes pré-textuais. Então, né? O texto. Isso. E ele no catálogo de papel fica lindíssimo, porque você já começa a ver diagonais quando você abre, né?
Então, isso faz sentido, muito sentido nesse de papel, assim. Eu sei que a maioria das pessoas estão com o olho desse tamanho no catálogo de acrílico, né? Mas o de papel tá lindíssimo, sabe? E o de acrílico, ele, desde o começo do projeto, ele é todo, toda a tiragem já estava destinada, ele foi todo doado, né? Então, toda a tiragem já estava fechada antes de a gente finalizar. Só o catálogo de papel, que a gente tem alguns, e depois eu falo, né, que a gente vai disponibilizar para comercialização em breve, alguns exemplares. Que ótimo. E aqui um pouco... Não, Oi. diga. Não, pode falar. Não, eu ia falar que vocês estavam fazendo as rodas de conversa com os artistas a cada quinta-feira, né? Na última vez na terça. E isso você tem no YouTube, ou seja, as pessoas podem ouvir os artistas falando sobre o processo de cada folha, Exatamente. De cada contribuição, de cada peça. E é maravilhoso você escutar, né? Porque você olha para os projetos diferentes, né? Eu acho que o conjunto é lindíssimo, né? Assim, e uma das coisas que a gente quis fazer, e faz, por exemplo, ninguém sabe quem é artista, quem é estudante. Não teve, né? Assim, uma das grandiosidades dos projetos, eu acho que é o brilhantismo também dos estudantes, sabe? Assim, muitos deles já trabalharam com tipografia, né, já tinham relação aqui com a LPG, mas outros não. Então, eu acho que o conjunto realmente é um conjunto bem interessante, assim. O projeto convida as pessoas a entrarem na tipografia também. Isso. Tipograficamente falando, né? Sim, exato. E aí aqui está o catálogo, né? São umas fotos para entender, então vira uma coisa bem grande. Não são obras assim para você, né, abrir. Tem que ter um cuidado, tem que ter, né, tá ali na mesa e tudo mais. Mas eu acho que é isso. O próprio material é um material delicado, né? E aí é isso. Então, não é só aquela partezinha inédita que eu queria trazer aqui. A gente não mostrou isso para ninguém ainda. Que ao longo dos experimentos, eu fui sobrepondo, né, matrizes de participantes diferentes. Então, a gente deve ter umas 50, 60 impressões totalmente únicas, né, com sobreposições desses projetos, e não inteiros, né, era sempre uma matriz com outra, e aí eu ia criando umas lógicas aqui, ia vendo, ia revendo que já foi impresso, pode bater nesse, pode bater no outro. E acho que tem obras tão lindas, né, quanto as que foram criadas. Aproveitando as sobras dos primeiros ciclos, né, com os artistas. E outras, eu começava com esse intuito, viu? Eu pegava uma folha em branco e disse, isso daqui vai para sobreposição, então imprime aí e vai, né? É uma curadoria em tempo real, assim, ia acontecer falando, essa aqui vai combinar com essa, vou deixar aqui. Nem sempre funcionou, né? E eu acho que tem essa peculiaridade que para umas pessoas vão funcionar umas coisas e para outras não, né? Então, trouxe aqui alguns que eu considero bem interessante. Então, uns foram assim, né? De coisas numa perspectiva mais minimalista, né? Como esse, ou esse de juntar temáticas diferentes, né? Não, temáticas iguais de projetos diferentes, né? 2 projetos que trataram de alguma forma de mar e sobrepor. Alguns projetos se encaixam muito bem com muitos, né? Esse de Ana, ele vira quase que um pozinho, como ela mesmo falou, né? É um grid, né? É um grid, Então, sim. Sem uma das matrizes de Maurício. Teve vários que eu fiz, vai ser só texto preto. Tem alguns, tem uns 5, eu disse, só vai entrar texto, e só, né, texto que foi impresso em preto. Então, esse é um deles. Também tirar um pouco, né, proveito das formas, então formas quadradas e com combinação de cores. Brincar um pouquinho, né, com a rotação. Com a rotação. Ali, no anterior, você já tem 3 trabalhos misturados, né? Isso. Aqui 3, aqui 3, aqui muitos. Mas chegava uma hora que eu parava, porque se fosse sobrepor, por exemplo, eu devia ter sobreposto todos, né? Não tem nem que eu sobrepus todos, mas ia ficar um caos, né? Ia ficar um caos. Assim. Não, eu acho que assim ficou muito boa a decisão de escolher os que combinavam melhor as camadas. Né? Isso. Esse daqui que a gente imprimiu de Maurício 2 vezes, tá vendo? Uma matriz e outra de cabeça para baixo. Esse também que eu acho super
peculiar, assim. É uma matriz inteira de Camilo, né, que é aquela que eu apresentei, e só um estêncil de Vico, né, que ele fez manualmente em todos eles, aqui, que é um estêncil de uns dentinhos de vampiro. E os dois trabalhos têm temáticas bem parecidas, assim. Então, achei que combinou também. É isso. E aí, aqui eu peguei só alguns, mas tem vários. E estamos aí segurando, né, para a exposição presencial. Eu acho que a gente vai fazer alguma coisa no Insta também com essa coleção, né, de sobreposições. Aí os apoios, incentivo. Exatamente. Agradecer imensamente, né, ao Fungotura. Agradecer ao FPE, né, à Pró-Reitoria de Extensão, né, por ter permitido que a gente fizesse o trabalho aqui. Então, a gente precisa de autorização para fazer esse tipo de trabalho dentro da universidade. Os nossos apoios que foram crescendo à medida que a gente ia finalizando o projeto, porque os problemas iam acontecendo e a gente não tinha mais recurso, né, só apoio. Então, a gente teve 2 últimos apoios muito importantes. Um que é do Centro de Informática, que está abrigando o site, né, da gente, e a Facform, que é uma super gráfica daqui de Recife, que refilou os projetos finais, né? A gente teve um problema com a guilhotina da editora e a Facform refilou. Então, grata, né? Até porque a natureza do catálogo com acrílico tinha que ser perfeito. Né? Perfeitíssimo, Henrique. Quando eu cortei na editora tudo, quando a gente colocou um acrílico, a máquina está um pouquinho desajustada. Uhum. Não casou, chega, me deu uma dor no coração. Falei, gente. Aí, né, entrei em contato lá com a Facform, que eu já tenho uma relação, e conseguimos fazer isso. Então, grata eternamente. Ainda bem que tinha uma sobra, né? Então, a gente fez tamanho 31 para poder chegar até 30. Então, fez um primeiro corte e ainda conseguiu fazer outro, deu tudo certo. Então, realmente agradecer, né, a oportunidade de estar apresentando aqui o projeto. É um projeto foi muito gratificante para a gente fazer, né, muito relevante na minha carreira. Então, estou trabalhando com isso há um tempinho, né, com a tipografia aqui do gráfico, e acho que é um dos projetos mais importantes, assim, né? Não é lindo o resultado que vocês conseguiram, e como foi trazer os artistas, os estudantes dentro dar essa plataforma para que eles pudessem fazer uma experimentação com o material do gráfico, tendo esse apoio, essa infraestrutura também, né, de ter apoio de verba, de ter a janela de residência. Então, assim, é uma coisa extremamente organizada, né, um resultado gráfico muito impressionante, assim, salta aos olhos, né, que bom. Resultado. Pessoal, para quem está acompanhando, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui nos comentários. Eu vou começar com uma pergunta. Eu, olhando alguns dos trabalhos nas rodas de conversa, eu vi, por exemplo, que teve, não só a gente viu agora o trabalho do Camilo, mas trabalho de artistas e estudantes que trouxeram temáticas atuais, né? Teve um trabalho que falou da Marielle. Eu queria que você comentasse como é que foi essa decisão dos temas e ver esse conteúdo, né, essas mensagens mais atuais sendo trazidas para o projeto. Que bom. A gente deixou livre, né? Então, assim, a gente realmente decidiu que a gente não ia fazer nenhum tipo de interferência. Eu acho que só se tivesse alguma coisa que eu acho que ninguém ia fazer, né? Que ferisse alguém e tudo mais. Mas ninguém trouxe, então todo mundo veio, né, com suas temáticas e a gente abarcou todas elas. Acho a diversidade de temáticas bem importante, né, interessante, e essas que eu acho que são atuais e relevantes, né, Henrique? Então, como o Felipe mesmo falou, era algo que para ele fazia sentido fazer um projeto onde ele tensionasse, né, acho que foi essa palavra que ele usou, assim, ele tensionasse algo que tem um caráter estético muito forte, né, Henrique? Então, assim, era para ser exposição, a gente não estava... O projeto ele não foi pensado para ter esse cunho político, né, mas era uma plataforma que quem quisesse usar, a gente estava aqui abertos para isso. Então, além desses projetos que já vieram com a temática, então de Camilo, de Felipe, eu acho que são os principais deles, né, o de Vico também trata um pouco desse assunto.
Felipe foi o que fez sobre a Marielle. Felipe foi o que fez a Marielle, Camilo foi o da Utopia, né? Vico fala nessa relação da gente com o que a gente pode e não pode fazer, sabe? Enfim, com certas, né? Com limites, até onde a gente vai hoje em dia e tal. E aí outros acabaram, mesmo que a temática não tenha sido pensada, né? Para o momento que a gente está vendo. Quando entrou a pandemia e eu vi os trabalhos novamente, eu vi o quanto muitos se encaixavam no momento que a gente estava vivendo. Então, aquele de tem um que é encurralado, né? Que é o de Jéssica. Ela pensou aquilo antes da pandemia. E é encontrar saída e tal. O de Maíra também, né? Que é um mergulho. Assim, então, muitos dos trabalhos, durante a pandemia, se você olhasse para aquilo, levasse um pouco as questões pessoais que cada um estava vivendo, tinha uma outra leitura, mesmo que eles não tenham sido pensados, né? Sim. E eu acho que a arte tem um pouco isso. Então, foi assim, a gente não estabeleceu temática, muitos nem conheceram o trabalho, né? Porque fizeram, imagina, quem fez no começo do ano, teve gente que foi fazer um ano depois, então nem todos se viram e tal. E olha, é uma pena claro que a pandemia interrompeu a possibilidade da exposição presencial num primeiro momento, mas eu fico também pensando que pelo menos a pandemia não interrompeu a sequência dos artistas, né? Ou seja, todos eles conseguiram terminar o trabalho deles e não tiveram esse ciclo interrompido pela pandemia. Isso é verdade, porque se tivesse acontecido ia ser muito difícil para a gente finalizar, né? Assim, Marcel não poderia trabalhar, assim, não poderia. Ia quebrar, ia ter que prorrogar, né, de maneira indefinida. E agora, com os projetos prontos, ele permite ao menos a visualização online. Exatamente. Tanto que, assim, tudo pré-textual, não tudo pré-textual, não, quase tudo pré-textual ficou para depois e foi bem difícil a gente finalizar no período que a gente tinha. Vocês já fizeram o pré-textual durante a pandemia? Agora, né, nos finalzinhos, quando a gente voltou para poder... Porque a gente ainda está na pandemia, né, Henrique? Exato, ainda estamos na pandemia, exato. Ai, meu Deus, mas é isso, assim. Então, os artistas, a gente acabou realmente no começo de 2020, né, e aí só ficou o resto. Eu até, assim, ao longo do... o ano passado, teve momentos, né, porque eu não sei como vocês foram, mas eu, pelo menos, eu flutuei nessa pandemia, né, tinha momentos que eu estava bem produtiva, outros que eu não queria nem saber, né, igual. Então, mais introspectivo, né, a gente foi flutuando, então teve uma época que eu até falei, vamos fazer, né, a gente se encontrou com os artistas, pensou em outras formas de finalizar a exposição, assim, até com ideias diferentes, né, do que fazer um site, mas acabou não tendo fôlego para levar isso à frente e só veio retomar agora, no fim desse ano. Muito bem, muito bem. Então, só para a gente encerrar, qual é a perspectiva de exposição, da exposição presencial? Isso está no horizonte já ou ainda não? Não, a gente não está querendo, né, colocar nenhuma data, porque a gente ainda está assim, nesse processo de... A gente ainda está fechando o catálogo, né? Fechando os volumes e tudo mais, e quer dar um tempo, né? Então, se a gente colocar isso, eu acho que vai ficar, né, aquele negócio na cabeça para ter que fazer. Então, como a gente já cumpriu o que tinha que cumprir, mas sente essa vontade, né, e acho uma pena de que isso realmente não aconteça, eu acho que eu e Silvia, a gente já meio que combinou que vai acontecer. Mas a gente vai deixar esse tempo aí, que vai ser um tempinho que a gente vai precisar para poder descansar. Então, ou seja, os catálogos na versão em papel, eles provavelmente vão ser colocados à venda antes da exposição presencial. Vai, eu acho que em breve, acho que talvez esse ano ainda, mas se não, né, no comecinho do ano que vem. Esse ano? Sim! Ok, ótimo! Ou, assim, se não der, né, no comecinho do ano que vem a gente já vai fazer esse anúncio. Que ótimo. Para poder... porque, assim, uma das coisas é muito bom que esse trabalho chegue em quem queira, né, em quem aprecia.
Então, eu acho maravilhoso, assim, grande parte da tiragem é doação, Henrique. Eu acho que 70%, 80% da nossa tiragem é de doação, né? E isso outro também foi todo doado e tudo mais, mas desse jeito não dá oportunidade de alguém, né, que gostaria de ter e talvez não, né, não tenha podido entrar aí nessa lista, obtenha. Então é um jeito de chegar realmente para as pessoas que apreciam. A gente sabe que tem bastante gente que aprecia. Maravilha, maravilha. Viu? Isabela, quero te agradecer por você ter compartilhado o projeto Experimentando Tipos aqui no dia tipo X Tramas. Uma pena que não aconteceu no sábado, mas que bom, né? O lado bom disso é que a gente teve mais tempo hoje e pôde ver novas imagens do processo com você aí direto do laboratório. Eu que agradeço, né? É um prazer apresentá-lo. Espero que gostem, né? Qualquer coisa a gente está por aqui. E te agradecer, né? Falar mais, acho que da outra vez eu falei, falar novamente, né? Que agradecer também tudo que tu tem feito pelo design, pela tipografia, né? Pelo diatipo, né? É um evento super importante. Que eu acho que começou mais com a intenção de ser da tipografia, mas usa design, né, Hoje Henrique? já vai abrindo, né? Hoje a gente consegue trazer outros assuntos, memória gráfica, Isso. sempre que possível, ir na periferia do tema, da tipografia, e trazer outras coisas que são relevantes, né, para a parte gráfica. Sim, mas deixar aqui, né? Sou sua fã, né? Dessa perspectiva de É você. mútuo, sou seu fã também. Muito obrigada, né? Um prazer estar aqui. Então, joia. Pessoal, então é isso. Só para, antes da gente encerrar, quero compartilhar aqui, como prometido, vou compartilhar aqui no bate-papo as informações do livro da Fernanda Martins, do Letras que Flutuam. O livro está sendo vendido pelo Solar do Leitor, e vocês podem entrar em contato com o Wagner, o telefone dele está no chat aqui, tem um WhatsApp também. Então, o livro está sendo vendido só em Belém, e eles conseguem enviar isso pelos correios, mas o pedido tem que ser feito pelo WhatsApp. É um WhatsApp comercial, então de segunda a sexta, das 11 às 6 da tarde. Então, assim, tenham paciência, mas não demorem para fazer o contato, porque são poucos exemplares que foram disponibilizados para venda. A grande maioria da tiragem do livro do Letras que Flutuam vai ser destinada à doação para bibliotecas públicas pelo país. Então, quem tiver interesse, já teve uma primeira cota de 100 que acabou, e tem agora uma segunda e última cota de 100 que já tem 50 na fila. Então, assim, quem quiser o livro, a hora de solicitar é agora. Então, entrem em contato e procurem garantir o seu exemplar, que o livro está lindíssimo também. Muitos livros nesse final de ano sendo lançados, o livro da Tereza, o Experimentando Tipos, o livro da Fernanda, isso é sempre uma alegria, poder ver essa publicação relacionada às letras e à tipografia. Então é isso, pessoal. Isabela, mais uma vez, obrigado. Obrigado ao pessoal que acompanhou. Os vídeos vão ficar disponíveis no YouTube, depois eu vou procurar fatiá-los para ter as palestras individuais. Mas é isso, espero que todo mundo tenha ótimas festas e a gente se vê no que vem. Certo? Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado, Isa. Obrigada.